Olá, meus amigos. Rogério Parada, 25 de maio, segunda-feira. Boa noite. Estou aqui na minha casa, preso, como a maioria de vocês, comemorando o que não tem como se comemorar, né? A imposição de feriados de forma unilateral, arbitrária, à população e aos empresários, que eu também sou empresário, pelo governador João Dória de São Paulo e pelo prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Estou aqui em casa, sou obrigado a ficar. A minha empresa não teve tempo de se estruturar e planejar-se para que as atividades essenciais necessárias continuassem funcionando. Então, estou aqui hoje pagando hora extra aos meus funcionários, os poucos funcionários que estão na rua, porque não tive tempo, mas essa conta, o governador e o prefeito estão acostumados a mandar para nós, sociedade civil, não é verdade? Eu só espero, e isso deve acontecer, que nós todos aí, logo mais, façamos um levantamento de tudo que perdemos e acabemos processando o Estado e o município no sentido de ressarcir todos esses prejuízos que nos foram impostos de maneira, no mínimo, irresponsável. Porém, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que está ocorrendo. Hoje nós estamos, e é importante dizer isso, comemorando no dia 25 de maio, porque o governador assim o definiu. Hoje é como se fosse 9 de julho. Estamos comemorando a Revolução Constitucionalista do Estado de São Paulo. É interessante e oportuno que estejamos fazendo isso, porque essa data, 9 de julho de 32, foi a data em que parte da população de São Paulo, a sociedade civil, se levantou de forma armada, inclusive, contra o governo federal à época, por conta do golpe de 1930, de Getúlio Vargas, já era 32, prometeu-se, né, uma nova Constituição, novos processos democráticos, isso não ocorreu, a população de São Paulo cansou-se de esperar e foi às ruas. Isso demonstra que o povo de São Paulo, o povo trabalhador, o povo que põe nos cofres do resto do país quase 54% da arrecadação de riquezas do Brasil vem do nosso Estado, esse povo é um povo que não há de se ajoelhar e tornar-se subserviente a qualquer ação descabida, irresponsável e ditatorial que venha dos governantes. É muito importante isso ficar bem claro a todos eles. E nós, sociedade civil, nos unirmos e estarmos em consonância com esse pensamento e com esse sentimento. Porque somos nós que fazemos girar toda essa máquina. Com relação aos vários ocorridos aí da semana passada, a ideia era fazer um vídeo falando um pouquinho de cada assunto, vou tentar ser breve. Questão da reunião ministerial do nosso amado presidente Jair Bolsonaro. Amado por uns, inclusive eu, e odiado por outros. O que ficou claro ali? O presidente Bolsonaro mostrou aquilo que eu venho dizendo há muito tempo. Ele é verdadeiro, ele não mente, ele é honesto. Ele tem uma maneira particular de dizer as coisas, fala palavrões, é desencontrado nas atitudes, nas ações, é até grotesco, de certa forma, brusco, rude, mas é verdadeiro. A linguagem dele não é o mais importante. O mais importante são as suas ações, né? Seus projetos, que agora, inclusive, está conseguindo fazer pouca coisa porque está tolhido de todo lado. Mas ali ficou claro, porque tudo aquilo que ele falou sem imaginar que viesse a público. Ficou claro para mim que o discurso dele, depois de 1 ano e meio aí de governo, de poder na mão, ele é o homem, em princípio, seria o homem mais poderoso do Brasil, ele continua a mesma pessoa e o discurso dele é o mesmo. Ele está defendendo a posse, porte de arma, ele está defendendo um Estado democrático, ele está defendendo a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de empreender, né, o mercado, a economia livre, o livre mercado, essas coisas que ele vem defendendo. Ele não está fazendo nada diferente daquilo para o qual nós o elegemos. Então, isso me deixa muito feliz em saber que não errei, já sabia, pelo pouco que o conheço, pessoalmente inclusive, mas de reforçar tudo isso. O presidente Bolsonaro continua sendo um homem que merece todo o nosso respeito, a nossa aliança, né, e o nosso empenho, no sentido de mantê-lo onde está. Outra coisa foi a questão do celular dele. Isso, para quem quiser ver um vídeo, tem um vídeo meu aí passado que eu falo da insegurança jurídica no Brasil e o golpe iminente. Reforça aquilo que eu falei desse vídeo.
né, o Brasil vive hoje uma situação muito interessante, né? O mecanismo de corrupção e o mecanismo de manutenção de toda a estrutura política antiga, do establishment, vamos dizer assim, ele está se apoiando no judiciário. Por quê? O judiciário é o único poder para o qual as pessoas que estão lá exercendo as suas atividades não foram eleitas por nós. Note isso, meu amigo. Presidentes, prefeitos, governadores são eleitos. Vereadores, deputados estaduais e federais são eleitos. Somos nós que os colocamos nas suas cadeiras. Podemos trocar, inclusive, quando queremos. Agora, juízes, desembargadores e, sobretudo, ministros do STF não são eleitos. Hoje nós temos no Brasil essas pessoas, né, no STF legislando e administrando o Brasil de forma ilegítima, porque eles não foram votados, não foram eleitos por nós, e muitas vezes, inclusive, decidindo coisas que não são benéficas para a sociedade brasileira. Essa pressão, toda essa insegurança jurídica, que eu chamo de insegurança jurídica no meu vídeo, ela vai indo, ela está tensionando uma corda, vamos dizer assim, né? Ela está tensionando cada vez mais, porque esses assuntos de insegurança estão cada vez mais se tornando quase, está chegando nas cláusulas pétreas da Constituição. Esse pessoal está forçando a barra. Essa questão do celular do presidente é um absurdo, uma coisa inconcebível, né? Mas, enfim, se a gente não pode, como o próprio presidente, não podemos ver o celular do Adélio e do presidente, qualquer um que atravessar uma petição no STF, qualquer partido que atravessar uma petição no STF, a STF ainda vai verificar, olha, vai gastar tempo, tem inúmeras ações lá esperando para serem julgadas, não vamos gastar tempo para ver se a gente acata um pedido sem cabimento, sem fundamento, para se devassar o aparelho telefônico do presidente da República. Veja, não é o aparelho telefônico da pessoa do Jair Bolsonaro, é do presidente da República, gente. Então isso é um absurdo, né? Eu acho que estamos sim chegando numa situação de profunda tensão política e que, dependendo, sim, o jurista Ives Gandra falou isso há poucos dias, tem muita gente que entende de Constituição, tem muitos juristas constitucionalistas que entendem desse assunto, alertando ao STF, alertando à sociedade brasileira que já passamos do limite de respeito entre os poderes, e que isso, a continuar da forma como vai, nós vamos ter aí provavelmente consequências desastrosas, né? Eu tenho conversado bastante, principalmente com meu pai, que é uma pessoa que viveu a Revolução de 64. E ele diz, com claras palavras, que 64, a sensação que se tinha em 64, apesar de não ter Covid na época, é muito parecida com o que a gente sente hoje. A diferença é que a população ia à rua. O médico, o advogado, o engenheiro, o professor, o profissional de saúde, o funcionário público, todo mundo foi à rua pedindo, né, uma intervenção. E hoje a gente ainda não está nessa situação. Mas a continuar da forma como estamos, eu acho que isso pode até ocorrer, né? Não acho que isso seja bom para o Brasil. Acredito que o melhor seria cada poder realmente fazer uma autocrítica e começar a parar de interferir no outro poder, ainda que não concorde com o que o outro poder faz. Mas essa seria a minha sugestão. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui, apenas para fechar os assuntos, é a questão do índice de isolamento. Isso que nós estamos vivendo hoje, essa imposição dos feriados, e agora também a questão de que vai se definir aí se vai realmente fazer rodízio em Campinas, e também a questão do lockdown, que está sendo amplamente estudada pelo governador João Dória, né? Essas situações, como a justificativa, é o tal índice. O índice de isolamento, que é objeto de discussão e da minha revolta pessoal, né, de um requerimento, inclusive, que eu já protocolei, no sentido de eu quero saber como é que esse número existe, como ele é calculado, né, e esse índice ele vai ser usado, né? O prefeito de Campinas já disse que o governador, disse no Correio Popular, no jornal, que o governador
de São Paulo está dando como questão necessária que o isolamento esteja acima, né? O isolamento tem que estar acima de 55% para que possa se flexibilizar as regras aí de isolamento a partir de 1 de julho. Ora, 55%. Alguma coisa me diz que aqui em Campinas ele pode ser 54, 53. Esse número é totalmente manipulável, gente. Porque não há clareza nesse número. Não há clareza na média de erro desse número, na porcentagem, no desvio. Não há clareza no método científico, nada. Esse número é usado, olha, vamos fazer rodízio porque o número está 60, está 40, está 30, não interessa. Olha, vai ter lockdown porque está 55. O que esse número significa? Eu tive observando, fiz um estudo apenas para ilustrar, todo ele feito em cima de informações oficiais. Todo esse estudo feito em cima de informações oficiais. Se vocês quiserem buscar, isso está no Ministério da Saúde, isso está nas estatísticas oficiais do Ministério da Saúde. O número da Covid tem aumentado, né? Nós temos visto aí agora o número está aumentando. E ele vai aumentar junho e julho. Isso é óbvio, né? Porque em períodos de junho e julho, todas as doenças que tenham qualquer coisa a ver com o sistema respiratório aumentam. Agora, o curioso, senhores, o muito curioso, é que já em abril e março, agora, passados, quando a gente compara as estatísticas do governo federal com os dados de cartório de morte, você observa o seguinte, sempre, todos os anos, até o ano passado, quando chega a partir de abril, março, abril, começa a subir o número de mortes por pneumonia, influenza e uma coisa chamada insuficiência respiratória grave ou média, né? Síndrome respiratória. Curiosamente, este ano, esses índices abaixaram. Curiosamente, no ano de 2020, agora, o número de mortes por pneumonia e por síndrome respiratória, insuficiência respiratória grave e média, diminuíram. E o Covid aumentou. Ora, isso é óbvio que provavelmente muita gente que está morrendo de pneumonia, que nem pegou o Covid, ou gente que está morrendo por síndrome respiratória, está sendo classificada como morte por Covid. Porque alguém pode me explicar por que em 2020 a curva de aumento de morte por pneumonia e síndrome respiratória está diminuindo nos meses mais frios? Está caindo assustadoramente? Então, isso é só para demonstrar que esses números que estão nos apresentando aí todos os momentos, né, esses números são manipuláveis. E tem uns números que não aparecem, né, são os números da economia, os números do desemprego, os números da fome, os números da miséria. Estes sim, meus amigos, vão ser problemas graves daqui para frente. Então, fica aqui meu apoio ao presidente Bolsonaro, a minha indignação com a antecipação dos feriados, com a possibilidade de utilização de rodízio de veículos em Campinas e com o lockdown proposto pelo senhor governador João Dória, além também da minha repúdia e da minha indignação com a maneira como os números estão sendo vomitados a nós, bons e trabalhadores cidadãos do Brasil. Forte abraço, que Deus nos proteja a todos e vamos em frente.